Vamos para a palavra de Deus, por favor, Romanos, capítulo de número 12. Livro de Romanos, ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Eu quero ler com vocês os versos de número 1 e também o verso 2. Romanos 12, 1. Diz assim, essa versão, que é a nova versão internacional. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e o que, gente? Vamos lá, quais são as 3 características aí desse sacrifício? Ele é um sacrifício o quê? Este é o culto racional de vocês. Porque Deus está exigindo de nós agora um culto racional. Eu gosto muito das palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Ele diz assim: adorarei a Deus com meu espírito, mas adorarei a Deus também com a minha razão. Qualquer dia eu vou pregar aqui para vocês sobre a ciência da fé. Porque a fé também é razão. E eu vou explicar isso para vocês. Mas nós queremos nos aventurar nesse mês de fevereiro, à luz da palavra de Deus, na presença de Jesus, sobre conhecer a vontade de Deus. Sobre não somente descobrir, mas viver. Eu não sei se isso é interessante para você, mas eu oro todos os dias, pedindo a Deus que Ele me revele qual é a sua vontade. Porque eu aprendi que fazer as coisas em harmonia com a vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, é a maneira mais fácil de viver nesse mundo. Porque a vontade de Deus sempre é nos conduzir a um lugar de bênção. Aliás, o verso 2 diz assim, não se amoldem, não desenvolvam o formato desse mundo, não se enquadrem, não se anulem para se encaixar nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar. Aí ele fala de uma tríplice característica da vontade de Deus. Ele diz, para que vocês experimentem a boa e perfeita vontade de Deus. Vamos falar bem forte? Quais são as 3 características da vontade de Deus? Boa, agradável e perfeita. Mais forte, pela última vez. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Jonas, coloca só um pouquinho mais de slide aqui para mim, que tem mais gente, eu estou conseguindo perder a referência. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Então, nessa jornada de encontrar e fazer a vontade de Deus, nesses 5 domingos eu vou pregar sobre essa temática. Eu quero hoje começar a falar com vocês, ou a chamar a atenção de vocês, para essas características da vontade de Deus. Aliás, preste atenção, existem 2 maneiras, e somente 2 maneiras de você viver nesse mundo. Ou você vive do seu jeito, ou você vive do jeito de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus, ela é dividida em 2 partes. O que a Bíblia chama de vontade soberana. Então o que é a vontade soberana? É aquilo que de fato Deus escreveu e planejou para você. Davi diz, eu te louvo, Senhor, pela maneira assombrosamente maravilhosa pela qual o Senhor me fez. A minha alma sabe muito bem. Todos os meus dias foram escritos quando nenhum deles havia. Então, antes de você nascer, Deus escreveu um projeto de vida para você. Para mim, para todos nós. Para cada ser humano que nasce nesse planeta, no livro da vida, Deus escreveu um projeto. Vocês estão aqui comigo, amém? Amém. Um projeto. Como alguém que vai construir uma casa. Como alguém que vai construir um prédio. O primeiro passo é consultar o arquiteto.
E o arquiteto faz análise de solo, ele faz medidas daquela estrutura, ela senta com você, ou ele senta com você e pergunta, como é que vai ser essa casa, quantos quartos, o que é que você quer? E começa ali um processo de entrevista, e começa com um modelo, até que chega numa planta, um projeto. E esse projeto é entregue na mão de um engenheiro, de uma equipe de construtores, e você vai ter o resultado do seu sonho, a sua casa dos sonhos. Amém, gente? Mas tudo começa com um arquiteto. Ou então você pode construir do seu jeito. Um puxadinho aqui, uma laje ali, um tijolo torto acolá, e Deus nos acuda de morar lá. Amém ou não amém? Eu prefiro confiar em alguém que estudou para proporcionar aquilo que eu sonho. Escuta, Deus colocou sonhos dentro do nosso coração, mas Deus não é irresponsável, Ele também é o arquiteto da vida, e há uma planta baixa, um projeto divino, escrito particularmente para cada um de nós. Quem crê nessa verdade, diga amém. É sobre esse projeto que a gente quer descobrir. Isso é o que a Bíblia chama de vontade soberana. Agora, presta atenção, apesar de Deus ter uma vontade que deveria prevalecer sobre nós, a Bíblia diz que essa vontade é soberana porque Ele é soberano. Mas Ele não é maquiavélico, Ele não é manipulador, Ele não é ditador. Não, Ele é soberano. E como alguém que é soberano, Ele diz assim, eu tenho algo bom para você. Entretanto, para você viver o que eu tenho para você, é necessário que você faça escolhas. Que faça o quê? Escolhas, porque Ele não é um ditador. Está aqui o projeto, dobre-se agora. Não é assim. Eis que estou à porta e bato. Se, condicional, se alguém ouvir a minha voz, se alguém se submeter, se alguém abrir a porta, se alguém me convidar, eu entrarei e cearei. Sabe o que é cear? Festa. Deus quer fazer festa comigo e com você, mas é necessário que nós abramos o nosso coração, que a gente abra esse coração para que ele possa entrar. Do contrário, você pode viver o que a Bíblia chama de vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Bom, está dizendo, são coisas que você vive, que Deus gostaria que você não vivesse, porque não está de acordo com o projeto original, mas Ele simplesmente o quê? Permite. Por quê? Porque Ele não é um ditador, Ele não é um manipulador, Ele não é um outorgador, Ele é somente soberano, e Ele quer que nós façamos escolhas que sejam de acordo com a vontade dEle. Mas se você não resolver viver a vontade dEle, vai viver a sua. Diga uma coisa, aquele que vive no seu modus operandi, no seu jeito de fazer as coisas, se cumprirá na sua vida. Jeremias 17, a partir do verso 5. Maldito é o homem que confia no homem, que vai viver na força do seu braço. Ele será como arbusto no deserto, não verá quando o bem vier, e tudo o que fizer não prosperará. Mas quando eu resolvo sair do meu jeito, não decidir da minha forma, quando eu resolvo buscar compreender e me submeter à vontade de Deus, e viver esse projeto que Ele planejou para mim, buscar entender e me submeter a esse projeto, se cumpre na minha vida a partir do verso 7. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Ele será não como um arbusto, mas como uma árvore. Arbusto não dá fruta, arbusto não tem vida, arbusto não tem raiz, árvore tem raiz, árvore tem estrutura, árvore suporta os ventos da vida. E diz que as suas raízes dão para os ribeiros de água, para as fontes de água. Não secará quando vier o tempo da seca, as suas folhas permanecerão verdes, os seus frutos serão perenes, e tudo quanto fizer será bem sucedido. Bem sucedido. Gente, é coisa maravilhosa viver a vontade de Deus. O que não significa dizer que é fácil. É fácil viver do nosso jeito. Viver do nosso jeito é muito fácil. O problema é que o resultado não é bom. Viver do jeito de Deus é um pouco difícil, mas eu garanto para você, os frutos aparecerão. Entre num relacionamento não por causa das suas paixões, entre num relacionamento porque é a vontade de Deus. E você cultivará um casamento, um relacionamento não perfeito, mas bem sucedido. Quem está entendendo? Porque o que Deus uniu,
o homem não separe. Agora, o que o homem uniu, Deus tem a misericórdia. Amém, gente? Ou não amém? Então, tem muito relacionamento que não deu certo, você devia dar glória a Deus. Senhor, obrigado. Porque tem gente que só descobriu depois que está casado. Entendeu? E aí não tem mais jeito. É só a misericórdia do Senhor. Amém, gente? Amém. Quem gostaria de aprender a encontrar e a fazer a vontade de Deus? Vamos junto nesses domingos. Não falte nenhum domingo, venha aprender. Porque encontrar a vontade de Deus é como alguém que garimpa ouro, é como alguém que garimpa diamante. Você sabe mais ou menos a região onde tem, mas, meu amigo, não é de mão beijada não, tem que ter esforço, tem que haver muito esforço, tem que haver busca. Agora, a vontade de Deus, Paulo está dizendo, é boa, é agradável e é o quê? Perfeito. A pergunta que eu faço nessa noite é, será que é mesmo? Por isso o tema da minha mensagem é boa, perfeita e agradável. É uma pergunta que eu faço. Eu estou meio filosófico. Ser ou não ser? Estou meio assim, chegando perto dos 50, eu estou assim, Senhor, quem sou eu? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável mesmo, como a Bíblia está nos ensinando. Então eu quero, nesses minutinhos que eu tenho, meditar com você sobre algumas verdades e responder a essa pergunta, porque a Bíblia explica a própria Bíblia e a resposta na Bíblia para todas as coisas que você busca. Então, verdade sobre essa tríplice característica da vontade de Deus. A primeira verdade e a primeira reflexão que eu quero chamar a tua atenção é essa. Se a vontade de Deus é boa, por que coisas ruins acontecem? Se a vontade de Deus é o que, gente? Boa. Mas coisas ruins acontecem ou não acontecem? Acontecem. Elas não acontecem somente para aqueles que estão vivendo a permissão de Deus. Quem vive a vontade permissiva, coisas ruins vão acontecer mais ainda. Mas viver o projeto soberano de Deus, o projeto arquitetônico de Deus, não significa dizer que as coisas serão sempre e continuamente boas e vai dar tudo certo. Você construir uma casa do seu jeitão, você compra o terreno e compra os tijolos e contrata qualquer profissional e você vai construindo, a possibilidade daquilo ali dar errado é muito grande. Mas você construir debaixo de um projeto arquitetônico, de alguém que tem responsabilidade, tem talento para aquilo, não significa dizer que você também não terá o quê? Problemas. Se a vontade de Deus para a nossa vida é boa, por que coisas ruins acontecem? Bom, primeiro, coisas ruins acontecem porque a Bíblia nos ensina que a vontade de Deus é boa, mas infelizmente nós vivemos no mundo mal. Nós vivemos no mundo mal. Ele nos resgatou, mas não nos levou diretamente para o céu. Nós estamos aqui ainda. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. Quem é que tem o poder que controla esse mundo? Não é Deus, é o maligno. Aliás, a Bíblia diz assim, os céus dos céus pertencem ao Senhor e a terra Ele concedeu aos homens. Quem tem maior autoridade sobre esse planeta somos nós. O problema é que nós somos uma raça caída, nós caímos no Éden. E porque o pecado tomou conta da nossa vida, agora nós demos permissão para que o inimigo das nossas almas governem. Por isso, no tempo de Jesus, Jesus disse assim, olha, eu preciso terminar logo essa obra, porque está vindo o maligno e nada eu tenho com ele. E ele diz, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. Por que coisas ruins acontecem, mesmo que a vontade de Deus seja boa? Porque você está conectado no mundo imperfeito. E o pior, você também é imperfeito. É aquilo que Isaías disse, Senhor, os meus olhos viram a glória de Deus, ai de mim, porque eu sou uma pessoa impura, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E nada aconteceu até que o Senhor tocou. Escuta, coisas ruins acontecem porque infelizmente quem governa esse mundo ainda não é o nosso Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 8, verso 12. Toda a criação nesse exato momento está gemendo.
Está como que uma mulher com dores de parto, esperando o momento da redenção. Romanos capítulo 8, verso 12. Presta atenção. A lógica de Deus é: Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, um pouco mais que isso. Morreu na cruz do Calvário, sacrifício único, e é por causa do seu sangue, todos aqueles que creem nele, já não mais perecerão, terão vida eterna. Porque da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a vida de Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe solução da nossa conexão com Deus. Porque os meus pecados faziam separação entre mim e Deus. E sem derramamento de sangue não há mais remissão de pecados. Então Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que eu pudesse me aproximar de Deus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Eu me conecto com Deus por meio de Jesus. E quando ele veio há 2000 anos atrás, a Bíblia diz que ele veio como cordeiro. Como cordeiro, ele não abriu a boca. Como cordeiro, ele foi para o matadouro. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a boca. Isaías 53. Só que a Bíblia diz que ele virá uma segunda vez. Ai, tá. Cadê os pentecostais? Cadê o eita glória? Ele vai vir a segunda vez. E sabe como é que ele vai vir a segunda vez? Não vai vir como cordeirinho não, meu irmão. A Bíblia diz que ele vai vir como um leão. Irmão, eu não vejo a hora dele vir. Para botar... Ai, eu quero ver os ímpios. Ai, como eu quero ver gente... Não, quero ver gente. Ai, eu não vejo a hora. Quem está entendendo diz amém aí, gente. Ele vai vir e rugir como leão. Bem? Você vem sempre aqui? Tudo bem, né? Já deu o teu termo? Glória a Deus. Como leão. Vai vir como leão. Escrito na sua coxa. Um dia um jovem perguntou para mim: pastor, Jesus tem tatuagem também? Esse cara, não inventa coisa. Rei dos reis, Senhor. Irmão, aí vai botar ordem na casa. Aí vai botar ordem na casa. Vai botar ordem nessa casa em nome de Jesus. Amém, gente? Mas até lá, no mundo tereis o quê? Porque você é imperfeito, habita no meio de gente imperfeita, num sistema governado pelo diabo, e as pessoas falham, as pessoas te machucam, e a morte pode nos alcançar, e infelizmente a doença também, e as coisas ruins. Mas isso não anula a vontade de Deus, que é sempre boa. Por que a vontade de Deus é boa? Porque a fonte é boa. Ele é bom o tempo todo Deus é bom. E as coisas ruins que acontecem na minha vida não podem anular o resultado da vontade de Deus para mim. Porque não importa o processo pelo qual eu estou passando, a vontade é boa porque vem de Deus. E ela me conduzirá ao meu destino eterno, que também é bom. Bom é o final, bom é o princípio. Circunstâncias ruins podem acontecer, mas eu não sou daqueles que desistem, porque eu estou firmado na vontade de Deus. A vontade de Deus é boa. Creia, acredite. E ela é boa porque Ele é bom. E ela é boa porque você é filho. Aguenta um pouco mais e você verá que mesmo diante de situações difíceis, Ele mostrará que o resultado para você é bom. Mesmo quando você falha, mesmo quando você decide errado, Ele é capaz de converter as nossas mazelas e os cacos das nossas decisões em coisas boas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem aqui ama a Deus? Quem aqui ama a Deus? Levante a mão. Se você ama, deixa a sua mão levantada. Se você ama a Deus, não importa a situação difícil que você esteja vivendo. Talvez você não começou bem um ano, talvez fevereiro não está indo muito bem para você, mas eu quero declarar em nome de Jesus: você não vai terminar esse ano do mesmo jeito, porque Deus é bom. Deus é bom e a vontade dele para a sua vida é boa. Segunda verdade que eu quero chamar a sua atenção aqui rapidamente para a gente avançar. Rapidamente, segunda verdade: se a vontade de Deus é agradável, por que nem tudo é confortável? Porque a gente precisa entender que agradável é uma coisa, conforto é outro. Nem sempre aquilo que é agradável é confortável. Sim ou não? Como é bom trabalhar. Por quê? Porque você comerá do fruto das suas mãos.
Como é bom ter um trabalho. Eu não sei quantos aqui já ficaram desempregados, mas eu já fiquei, é horrível. Como é bom ter um trabalho, como é bom ter um bom trabalho, como é bom. Agora, vamos ser sinceros, por mais que você goste de trabalhar, trabalhar é confortável? Quem nunca acordou um dia assim, tipo uma segunda-feira, quem sabe amanhã? Hoje eu não vou. Eu não é. Eu lembro que eu sempre sonhei desde criança ser professor. Eu sempre amei essa profissão. Eu gosto de ciências. E o meu sonho era ser professor ali no lugar e tal. Gente, eu estou quase completando 50 anos. E quando o semestre começa, eu digo assim: Senhor, quando que eu me aposento, Senhor? Porque, irmão, você imagina você ficar falando a mesma coisa toda hora, todo semestre, para quem não quer aprender. Irmão, as pessoas cada vez mais querem menos aprender, é impressionante. Eu estou quase chegando, eu acho que segunda-feira eu vou chegar assim: quem quer 10? Porque Deus é bom e eu sou ruim. Irmão, está muito difícil o dia, o mundo está muito difícil. Um dia desse eu perguntei assim, ó pessoal, aqui, eu vou dar uma aulinha aqui, mais ou menos, água com açúcar. Quem quiser aprender mais profundo, fica no final da aula. Sabe o que aconteceu? Fiquei sozinho. Eu olhei assim, meu Deus do céu, ninguém quer aprender mais nada não. Agradável não significa confortável. Quem está entendendo aí? Às vezes a vontade de Deus para a nossa vida é não. E isso é agradável. Mas não necessariamente o quê? Confortável. Quem é pai ou mãe? Levanta a mão assim, pai ou mãe. Quantas vezes a gente tem que dizer não para os nossos filhos? Sim ou não? A gente sabe que aquilo ali é agradável, porque produzirá para ele um resultado melhor. Se a gente está dizendo não, é porque a gente sabe que tem algo que melhor. Mas é confortável? Não. Porque a vontade de Deus é agradável, mas eu vivo em desconforto. Porque acima de tudo, a vontade de Deus, ela se contrapõe à minha própria vontade. Aliás, Paulo nos ensina que o Espírito milita pela carne, contra a carne. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 19. O Espírito milita contra a carne. A vontade de Deus milita contra a minha própria vontade, para que eu não faça o que porventura eu queira fazer. Porque você já amadureceu, já cresceu o suficiente, que nem tudo que você tem vontade de fazer é bom e trará bom resultado, sim ou não? De verdade, quem aqui já fez alguma escolha na vida que se arrependeu? Levanta a mão assim só para eu saber. Pronto, os 2 ou 3 que não levantaram a mão, a escolha que fizeram foi hoje. Vai se arrepender. Por que não levantei a mão? Nós fazemos escolhas que a gente se arrepende. Mas se você procurar descobrir qual é a vontade de Deus, você vai aprender que, embora você tenha que abrir mão da sua vontade, como Jesus no Getsêmani: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero sofrer, eu não quero ser açoitado, eu não quero ver os pregos nas minhas, eu não quero morrer, eu não quero, embora eu saiba que é necessário que eu morra para cumprir o propósito do Senhor. Se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero beber esse cálice. Todavia não se faça como eu quero, mas sim como tu. Por que a vontade de Deus é agradável, mas nem sempre é confortável? Porque nem sempre a minha vontade coincide com a vontade de Deus. Aliás, em 99% dos casos, a minha vontade não é a vontade de Deus. Por isso que eu digo para você, esse ano, quando você tiver vontade de fazer alguma coisa, não faça. Porque já é um bom começo. Aí esse ano eu vou comprar. Não compra. Aí esse ano eu vou casar. Espera. Ai pastor, é porque eu estou tintindo no coração, é muito lindo. Pastor, é um príncipe, cuidado que pode se transformar num sapo. Tem muito sapo por aí, a chuva está chegando. Você sabe que quando chove mais sapo, não é não? Aproveita para casar no ano que vem no verão. Quem está entendendo, diga amém. E para finalizar, porque o tecladista aqui já está no outro tom já. 3. Se a vontade de Deus é perfeita, por que eu vivo confuso? A vontade de Deus é boa, é agradável, mas também é
perfeita. Mas por que eu vivo em confusão? Primeiro, a gente vive meio confuso porque perfeito não significa dizer sempre transparente e claro. A vontade de Deus é perfeita, embora nem sempre clara, evidente. E Jean, por que isso acontece? Porque com Deus nunca te mostra a jornada toda. Ele sempre só mostra para você o próximo passo. O próximo. Eu quero fazer a vontade de Deus. Deus vai hoje revelar para mim no mês de fevereiro todo o projeto. Não é assim que funciona. Ele vai revelar para você o próximo passo. Repete comigo, o próximo passo. É isso que Deus vai revelar. É igual a Moisés, como fez com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te... Para onde é, Deus? Sai primeiro. O próximo passo, o primeiro passo é sair. E só depois que ele dá o primeiro passo é que Deus diz a direção. Para cá. Deus não revela todo o processo. E por que Deus não revela todo o processo? Primeiro, porque se Ele revelasse todo o processo, você não dependeria dEle. Segundo, se Ele revelasse todo o processo, você não entraria nele. Porque nesse processo tem uns lugarzinhos que você não vai gostar de passar lá. Aí Deus, meu filho, só deu o primeiro passo. Conhecer a vontade de Deus é entender que Ele vai revelar para você o primeiro passo. E você tem que dar só esse passo. Quando você chegar nesse passo, Ele te revela o próximo. E você vai andando. E a próximo passo, de glória em glória, de poder em poder. Porque Ele não demonstra para você tudo. Quem já assistiu aqueles vídeos na internet de caça de talentos, de show de talentos, que o cara vai fazer uma pintura e ele está fazendo a pintura, ele joga tinta e pinta para lá, e você fica, o que ele está desenhando? E você fica, que negócio é esse? Todo atrapalhado e tal, de repente o cara termina, vira o quadro ao contrário, e você... Quem já viu vídeo desse tipo? Você fica, caraca! Com Deus é assim. Ele joga uma tintinha, você diz assim, Deus, não estou entendendo nada. Aí você diz assim, mas eu confio em Ti, Senhor. Você dá um passo. Senhor, esse rabisco é perfeito? Você não entende agora, meu filho, mas dê o próximo passo. E daqui a pouco você começa a andar de fé em fé, de passo em passo. Quando você olha para trás, você diz assim, meu Deus, eu não sabia que era assim. Se eu soubesse que era desse jeito, eu não tinha resistido, lutado, eu teria me submetido mais rápido, andado, porque a vontade de Deus para minha vida é perfeita. E sabe por que é perfeita? Quem ainda está comigo, diga glória a Deus. Sabe por que é perfeita? Porque é no tempo dele. Sabe por que é perfeito? Perfeito aqui é de time, de tempo. Porque não é do teu jeito, não é do teu tempo. Nós queremos no nosso tempo. Eu quero agora. Deus diz não. Daqui a pouco você fica desanimado igual uma criança birrada. Deus disse não. Aí Deus diz, é agora, também não vou. Olha. Aí Deus tem que botar uma circunstância. Vai, menino. Aí você diz, eu só vou. Aí você não vai, você é empurrado. Aí quando você dá o primeiro, você fala assim, como é bom esse lugar. Como é bom. Porque é perfeita. E sabe por que nem tudo acontece quando a gente quer? Porque às vezes você não está preparado para viver o que Ele tem. Às vezes você está preparado, mas quem está conectado com você não está preparado para viver. E se você está preparado, mas quem está junto com você não está preparado, ao invés de ser bênção, é confusão. Deus prepara você, Deus prepara quem está ao redor de você. E Deus não só prepara quem está ao redor de você. Às vezes você está preparado, quem está ao redor de você está preparado, mas o lugar que você vai chegar não está. E não adianta chegar adiantado num lugar que Deus ainda não está. Não adianta. Não adianta você ir para um lugar que Deus não chegou ainda.
Então você espera e diz assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor vai à minha frente, o Senhor não vai atrás de mim, sou eu que vou atrás do Senhor. Vai à minha frente, Senhor, vai me preparando de fé em fé, de degrau em degrau, de glória em glória, de passo em passo. Vai à minha frente, Senhor. Sabe por que Deus quer ir à sua frente? Porque Ele quer preparar o caminho. Não peguei essa época, mas me disseram que alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, era uma aventura ir daqui para Manaus. Se bem que ultimamente também tem sido. Mas dizem que era mais. Não tinha ponte de Caracaraí, a balsa e tal. Eu falei: nossa, eu queria ter pego essa época, que eu gosto de aventura. Mas sinceramente é melhor ir agora, que pelo menos tem uma parte do asfalto. É lá anos. Glória a Deus, amém ou não amém, gente? É desse jeito. Ei, para de ansiedade, de querer chegar num lugar que Deus ainda não chegou. Ao mesmo tempo, eu tenho outra palavra para te revelar. Saia desse lugar que Deus não está mais. Não insista em ficar num lugar que Deus já saiu. E não se apresse de chegar num lugar que Deus ainda não chegou. Porque a vontade de Deus para a sua vida é perfeita. No time certo. Na hora certa. Ah, mas eu estou ficando. Não está ficando nada, tem o time de Deus. Ah, mas por que fulano? Fulano é fulano, você é você. Tua mãe já te disse, você não é todo mundo. Espera. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o seu tempo. Esse primeiro tempo aí é Kairos. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo dos céus. É perfeita porque Deus não chega nem atrasado e nem adiantado. Eu chego adiantado e às vezes atrasado, mas Deus não sabe errar, só sabe chegar na hora certa, só sabe chegar. E o que eu faço então, Jean? Descansa no Senhor, espera no Senhor, alegre-se no Senhor, busque o Senhor, se fortaleça no Senhor, adore ao Senhor, quebrante-se diante do Senhor, porque enquanto você se quebranta, Ele está na tua frente, abrindo caminhos, quebrando ferrolhos de ferro, aplanando caminhos, para quando você passar com todo o conforto, não só você, mas as pessoas com quem você está conectado, e de glória em glória, de passo em passo, você vai dando passo, Ele vai dando chão, vai dando passo, Ele vai dando chão. Quando você chegar, você vai olhar para trás e vai dizer: meu Deus, só foi o Senhor quem me trouxe aqui. Eu tentei chegar do meu jeito, quebrei. Eu tentei chegar da minha forma, me dei mal. Eu tentei de todas as formas até o momento que eu não tinha mais força e eu desisti. Quando eu desisti, Deus começou a trabalhar. Deus começou a fazer. Sabe por quê? Porque às vezes a minha ação atrapalha a ação de Deus. Ei, presta atenção. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Repete comigo: deixa Deus fazer. Fala para alguém perto de você: deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deixa Deus fazer. Deus vai 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 fazer. Eu não sei quando, Fábio. Eu não sei quando. Eu não sei quando. Não é a minha função o quando. Eu não sou o dono do tempo, eu sou o Cronos, eu sou o Jean, eu sou limitado, eu sirvo ao Kairos, ao Deus do tempo, aquele que é atemporal. Ele não só está no meu passado, consertando os cacos da minha vida, no presente, trabalhando o meu caráter, me preparando, mas lá no meu futuro, porque Ele é fora do tempo, Ele é fora da curva, Ele está lá, Ele está cá, Ele está... Jean, como é que é isso? Ele é o eu sou. Eu sou quem eu sou, limitado, pequeno, frágil, simples, que erra mais do que acerta. Ele não sabe errar,
Ele não sabe. Se Deus se esforçasse para errar, ele não conseguiria, porque é da natureza dele. Ele é perfeito, soberano, altíssimo. O tempo de Deus na tua vida chegará. Esse sonho que você tem vai dar certo. Sabe por quê? Porque se você esperar, Deus fará. É Ele quem opera em nós o querer como... Escuta, Deus opera em nós até a vontade. A vontade que você tem não é sua, é dele. Veio dele, é por ele. Ele é eterno, tudo subsiste nele, tudo está ao redor dele, porque ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o tudo subsiste por causa dele. Nele tudo se compraz, nele tudo se fortalece, porque ele é perfeito. Já já vai chegar, e se não chegar já já, não se preocupe, o teu tempo chegará. Só não se apresse, porque o apressado vai comer cru, o apressado vai comer o que não é para, vai se dar mal. Espera, 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 porque a vontade dele é boa, é boa, é boa, é boa. Mesmo que coisas ruins aconteçam, ele é bom, porque a vontade dele é agradável, mesmo que às vezes seja desconfortável. Eu queria que fosse agora, mas não é agora. E a vontade dele é perfeita, é boa, é agradável, é perfeita, e vai acontecer em nome de Jesus. Porque aquele que não poupou nem tão pouco a seu próprio filho, como não dará junto com ele todas as coisas? Porque agora nós somos herança dele, porque nós somos a verdadeira Israel de Deus, numa circuncisão feita no coração, num relacionamento de paternidade, pela graça de Jesus. Escuta, não é por mérito, não é por força, não é por lei, não é porque eu me esforço, não é porque eu jejuo muito, eu oro muito, eu leio a Bíblia muito, porque eu sou santo dos santos. Não, 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 não. É graça. Ele olhou para você e disse: eu resolvi fazer. E quando a minha graça se manifesta, ninguém pode me parar. Quem pode parar o Deus do impossível? Quem pode parar os seus planos? Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Aquele que começou a boa obra completará até o dia de Cristo. Porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender. Havendo eu falado, porventura não cumprirei. Eu declaro em nome de Jesus. Levante a sua mão em nome de... Eu declaro em nome de Jesus. Está chegando o tempo de Deus para a sua vida. Está chegando o tempo de Deus. Viva a vontade de Deus. Espere no Senhor, espere no Senhor, e você verá a glória de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, em nome de Jesus.